Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre a equação do segundo grau em sua forma completa, utilizando a fórmula de Bhaskara para resolver. Então vamos para os exemplos. Considere a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero. Letra A. Identifique os coeficientes A, B e C. Lembra que coeficiente é o número, certo? Então, nós temos aqui o coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. Lembra que eles são números, né? Números que nós temos aqui na equação. O A é o número que acompanha aqui o x². Quando não tem número, é o número 1. Então, o A é 1. O B é o número que acompanha o x. No caso aqui, ó, menos 5. O menos acompanha o número, menos 5. E o C é o número sozinho aqui, que não tem o x do lado. Então, no caso, é o mais 6. Então, identificamos os coeficientes. Agora, nós vamos calcular o valor do que a gente chama esse triângulo aqui, ó, de delta. Nós vamos calcular o delta. Esta é uma fórmula, a fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, onde esse B, esse A e esse C são os coeficientes que a gente acabou de identificar. Então, eu vou copiar aqui o delta, né? Igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só copiei a fórmula. Agora, eu vou trocar as letras pelos números que eu identifiquei. Então, eu vou copiar aqui o delta igual o B, né? Começa com o B. O B é menos 5. Então, eu vou colocar menos 5. Como está sendo uma potência e está com sinal de menos, coloca entre parênteses, certo? Então, eu troquei o B por menos 5 e ao quadrado porque faz parte da fórmula. O menos 4 eu vou copiar, menos 4. Vezes, apareceu a letra A, vai trocar pelo número aqui do coeficiente que a gente encontrou, que é 1. Vezes o C, que a gente também identificou aqui, que é mais 6. Como está com sinal de mais, o mais não é obrigatório você colocar, pode pôr só 6, que não tem problema. É só quando tiver menos que é obrigado a colocar. Agora, preste atenção na ordem da resolução dessas contas. Para a gente não errar, nós vamos resolver a potência e a multiplicação. Não vai resolver essa conta de menos, nós vamos, por enquanto, né? Nós vamos resolver a potência e a multiplicação e depois que a gente vai resolver a conta de menos que vai sobrar. Então, vamos resolver o menos 5 ao quadrado. Tem que prestar atenção aqui, ó. Vamos fazer aqui do ladinho, ó. Menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5, né? A potência ao quadrado. E na hora de a gente fazer essa multiplicação, menos com menos vai virar mais, por causa da regrinha de sinal. Menos com menos vira mais. E 5 vezes 5 dá 25. Então, vai dar mais 25. Vou copiar aqui o sinal do meio, que é menos, certo? Se tivesse sinal de menos aqui nesses números, teria que fazer a regrinha de sinal, certo? Como não tem, então já vou repetir aqui o sinal do menos. Vou resolver a multiplicação primeiro. Pode resolver as três já de uma vez. Então, 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 6 vai dar 24. Vou copiar o delta de novo, o igual. E vamos resolver essa conta que sobrou, que é 25 menos 24, que vai sobrar 1. Pronto, calculamos o valor do delta. Essa é a primeira parte da fórmula de Bhaskara. A gente calcula primeiro o delta. Agora, vamos calcular a segunda parte, que é o cálculo do valor do x. Nós vamos calcular. Aqui tá separadinho, ó. Primeiro vai somar o valor do delta e na letra D vai subtrair esse valor do delta. Isso daqui também é uma fórmula. Essas letras que aparecem aqui são os coeficientes que a gente já identificou, né, na outra questão aqui. Então, como vai ficar? Vou copiar aqui o x'. O menos faz parte da fórmula. E vou trocar agora o b.
O B é menos 5, então por isso vai pôr entre parênteses. Vou copiar o sinal do mais, vou copiar a raiz e o delta a gente vai trocar também pelo valor que a gente acabou de calcular, que é 1. Tudo dividido, né, ó, o traço da fração, por 2 vezes o A. O A é 1. Então, sempre essas letras aqui que aparecem na fórmula são os coeficientes que a gente vai trocar, certo? Sempre vai trocar essas letras pelos números que a gente vai identificar na equação. E agora é só resolver. Então, eu vou copiar aqui o x', o igual. Como que nós vamos resolver? Também tem que obedecer uma certa ordem. Nós vamos resolver para tirar aqui do parênteses, certo? Tem que fazer regrinha de sinal. Menos com menos vai virar mais. Vou copiar aqui o mais, vai resolver a raiz. A raiz de 1 é exata, é 1 mesmo. E agora a gente vai resolver a conta de vezes aqui embaixo. Então, vou copiar aqui o traço da fração, né, da nossa divisão, e vai resolver a multiplicação. 2 vezes 1 vai dar 2. E agora é só a gente terminar essa conta, que é o 5 mais 1, que vai dar 6, e resolver essa divisão que sobrou. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, esse 3 que a gente encontrou é o primeiro valor do x. É o x', é o x1, primeiro valor. Então, x é igual a 3. Agora, vamos fazer a mesma coisa. A única diferença vai ser que ao invés de mais, vai pôr menos. Então, como vai ficar? Esse vai ser o segundo valor para o x. O x duas linhas, ou o x2, né? Vou copiar aqui o menos, lembra que esse menos é da fórmula. O B é quanto mesmo? Menos 5. Esse menos faz parte da fórmula. O delta, né, nós vamos trocar aqui pelo valor que a gente calculou, que é 1. Tudo dividido por 2 vezes o A. O A também é 1. E agora vai resolver. Lembra que tem que obedecer a ordem. O parênteses, a raiz, a multiplicação. Esses são os que a gente precisa resolver. Então, menos com menos vira mais. Vou copiar o sinal do menos. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. E 2 vezes 1 dá 2. Então, ficou assim. Agora, a gente só vai terminar de resolver essa conta. Mais 5 com menos 1 vai sobrar 4. Dividido por 2 vai dar 2. Então, esse é o segundo valor para o x. X, né, foi o valor de 2. Então, esses são os dois valores para o x. X igual a 3 e x igual a 2. x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Esses são os valores que a gente encontrou. Agora, na letra E, está pedindo para a gente verificar se essas raízes encontradas estão certas. Então, como que a gente faz para verificar se esses valores que a gente acabou de encontrar estão certos? Basta que a gente pegue essa equação aqui, né, a equação inicial, que era x² menos 5x mais 6 igual a 0, e vai trocar o x. Vai trocar primeiro o x por 3, que era o valor que a gente encontrou, né? E depois o x por 2, que a gente também encontrou. Vamos trocar aqui primeiro pelo 3. Deixa eu trocar aqui o x por 3, então vai ficar 3² menos 5. Lembra que isso aqui tá multiplicando. Troca o x por 3, a gente só tá trocando pelo 3 por enquanto. E vou copiar o mais 6. Para resolver, tem que obedecer a ordem de novo, ó. Primeiro a potência, a multiplicação, depois o que sobrar. Então, 3², lembra que é 3 vezes 3 dá 9. Copiar o menos, resolve a conta de vezes, que vai dar 15, mais 6 igual a 0. Agora é só terminar, né, de resolver essa conta de menos e de mais. Vou fazer direto, ó. 9 mais 6, eu sei que dá 15. E 15 menos 15 vai dar 0. Então, verificamos que o 3 está certo. Agora, vamos verificar com o 2. Mesma coisa, vai trocar nesta equação inicial, vai trocar agora por 2. Então, vai ficar 2² menos 5, né, que faz parte aqui da equação, vezes 2, mais 6, que faz parte da equação. E agora resolve. Resolve na ordem. Potência e a multiplicação. Então, 2² dá 4, menos, né? 5 vezes 2 vai dar 10, e vou copiar o mais 6. Vamos fazer direto já de novo. 4 mais 6
vai dar 10. Menos 10 dá 0. Ou seja, verificamos que está correto esses valores que a gente encontrou. Agora, olha só a número 2. Faça o mesmo passo a passo para essa seguinte equação. Ou seja, qual foi o passo a passo que a gente fez? Nós primeiro fizemos qual foi a primeira questão, né? Nós fizemos a identificação dos coeficientes. Então, vamos fazer a identificação dos coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Lembra que A é o número que acompanha aqui o x quadrado. Quando não tem número, é o 1. Então, 1. O B é o número que acompanha o x. No caso aqui também tá sem número, então é o quê? É o 1 também. Não esquece que aqui, ó, no caso, tá com sinal de menos. Então, o menos vai junto, ó, menos 1. E o C é esse número aqui sozinho. E no caso é menos 20. Então, esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo que nós fizemos? Nós fizemos o cálculo do valor do delta. Então, o delta é a seguinte fórmula, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, sempre a fórmula do delta vai ser essa. E os coeficientes, né? Essas letras aqui, vai variar de acordo com a equação. Então, aqui nesse caso, ó, mudou aqui os valores do B, do A e do C, porque são esses números que a gente vai utilizar agora. Então, vamos aqui trocar. O B era quanto mesmo? Ó, menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Sempre que tiver com menos, põe entre parênteses. Se tiver sem sinal, né, ou for sinal de mais, aí não precisa. Menos 4 é da fórmula, vezes o A, vai trocar por 1. Vezes o C, vai trocar por menos 20. Tá vendo que agora, ó, tá com menos, então o menos vai junto, certo? É só quando for mais que não precisa pôr. Qual é a ordem mesmo da gente resolver? Primeiro a potência e a multiplicação. Então, menos 1 ao quadrado é o mesmo caso ali do menos 5, né? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos vai virar mais. E 1 vezes 1 vai dar 1 mesmo. Agora, vamos resolver essa multiplicação. Tá vendo que aqui nessa multiplicação vai precisar fazer essa regrinha de sinal. Menos com menos vai virar mais. E daí multiplica normal. 4 vezes 1 dá 4, vezes 20 vai dar 80. Então, o nosso delta aqui, ó, vai dar 81. Então, esse foi o cálculo do valor do delta. Agora, nós vamos fazer o cálculo da segunda parte da nossa equação, da nossa fórmula, que é essa parte aqui, que é o x' e o x duas linhas. Então, vou colocar aqui x', vamos fazer direto agora, tá? Menos b, o mais ou menos vou pôr junto já, porque vocês observaram que é a mesma conta, só o sinal que vai ser diferente, né? Então, mais ou menos, raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Agora, a gente vai resolver. Então, no caso aqui, né, nós vamos calcular o x1 e o x2 ao mesmo tempo. Menos da fórmula, o b vai trocar por menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que a gente acabou de calcular, que é 81. Tudo dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos vai dar mais. Mais ou menos raiz de 81, que é 9. 2 vezes 1 dá 2. E agora, a gente vai separar aqui esses valores. Vamos fazer o x1 e o x2. No x1 vai fazer mais 1 com mais 9, que vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5. No segundo valor, mais 1 com menos 9, que vai dar menos 8, dividido por 2, que vai dar menos 4. Então, esses foram os valores que a gente acabou de encontrar. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários.